Nós estamos hoje encerrando a nossa jornada do avivamento, do convite para o fluir o avivamento. Eu estava pensando hoje, depois que eu cheguei em casa, se um dia eu estiver em uma outra igreja, em algum momento da vida, se Deus me movimentar algum dia para uma outra igreja, se eu teria coragem de pegar esse livro de novo e repetir toda essa série de pregações daquilo que o Senhor ministrou a nós aqui neste período. Há uns 20 anos atrás, menos, nós começamos este estudo aqui na Igreja Batista do Jardim Pinheiros, quando eu e a Tânia liderávamos os jovens e adolescentes ainda desta igreja, e nós começamos a trabalhar essa série, e foi um período de confronto tão grande, de levantes tão grande. Marquinhos estava por ali, começando a querer namorar a Sirlene, chega faz tempo já, começando a chegar, e foi um confronto, uma luta tão grande naquele período, porque tudo o que nós buscamos em relação ao avivamento, a negar a nós mesmos, a buscar a vontade de Deus, nós sempre passaremos por batalhas, por lutas, por confrontos, porque o inimigo não quer que eu e você venhamos a dar passos de mudança, a buscar mudança na nossa vida. Mas aí, o ano passado, quando Deus começou a direcionar as coisas, e esse ano eu falei, Eric, Deus quer que a gente busque o avivamento. Eu confesso que eu não lembrei lá atrás de como tinha sido difícil, mas também se tivesse lembrado, tinha que obedecer, porque é isso que Deus quer de mim e de você, enquanto igreja, enquanto ser humano, enquanto cristão, espalhado pela face da terra. Porque enquanto eu e você vivermos o nosso eu, nós não vamos fluir aquilo que Deus quer. Enquanto eu e você vivermos a nossa vontade, nós não vamos viver a vontade de Deus. E é sobre isso que Ele falou conosco todos os cultos, de segundo domingo de julho até hoje, continuará falando enquanto eu e você nos dispormos a ouvir a voz dEle. O fluir o avivamento, ou seja, ser um emissário de Deus, ser alguém que Deus vai usar, ser alguém que Deus vai instrumentalizar, ser alguém que Deus vai capacitar, só vai acontecer quando eu e você negarmos literalmente a nós mesmos e então permitirmos que Ele entre em nós, mas é de dentro para fora, não é uma questão externa, não é uma visão que os outros terão, mas Ele vai olhar o meu e o seu coração. E então, a partir disso, nós seremos bênção dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, na rua onde nós moramos, na igreja onde Ele nos coloca, ou seja, no mundo. E o grande convite do avivamento não é para uma igreja fechada, mas é para uma igreja com pessoas que estão dispostos a fazer o ID. Este avivamento que muitas vezes nós olhamos e pensamos mais nas questões sobrenaturais. Não sei se você pensou nisso quando nós começamos a estudar, mas que ele tem muito mais com o sobrenatural do negar a mim mesmo do que com manifestações espirituais, que não tem nenhuma dificuldade se Deus assim quiser fazer. Mas o maior desafio é eu e você entendermos e aceitarmos a cruz, para então refletirmos Jesus, onde Ele nos levar. Nessa noite, neste último tópico, o ponto que nós vamos estudar é que para viver o avivamento eu preciso abandonar a negatividade. Se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa pessimista, eu preciso deixar isso hoje no altar, para viver, agora pela fé, aquilo que Deus quer que eu viva, e viver então este fluir do avivamento, entendendo que o poder não é meu e é dele. E eu quero convidar você a orar, mais uma vez, para que nós possamos abrir o nosso coração, para que o Espírito de Deus fale conosco. E você que está em casa, da mesma forma. E que Ele possa completar. E não pense eu e você que encerra um momento, porque na verdade a busca para o avivamento e o negar-se a mim mesmo, ele tem que acontecer todos os dias da minha vida até que Jesus volte. Queremos, Deus, nessa noite te louvar. Queremos te louvar porque o Senhor nos conduziu neste período a um caminho estreito, um caminho de confronto, um caminho que muitas vezes foi difícil, como eu testemunhei aos meus irmãos, inclusive no preparar o esboço das pregações. Talvez, Senhor, neste período, algum irmão aqui no templo ou nas casas ficaram indignados com a ministração que não veio de mim, mas veio do Senhor. Não veio dos irmãos que vieram pregar, mas vieram do Senhor. E nós sabemos que o Senhor sempre nos confrontará quando nós permitirmos.
E queremos pedir que o Senhor assim continue a fazer, para que nós possamos olhar a nossa vida com o teu olhar, com a tua ótica, com o teu prisma, e que possamos mudar na nossa vida, a começar na minha, segundo aquilo que o Senhor quer. Abençoa cada um que entrou neste templo, abençoa aqueles que estão nas suas casas, e que o nosso coração esteja totalmente pronto para ouvir a tua voz. E não só ouvir, mas colocar em prática aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Quero de novo dizer para você que para nós está sendo um desafio pregar, olhando para a câmera, olhar para vocês aqui, olhar para vocês lá, porque a gente fica fazendo, né, uma virada aqui, mas em nome de Jesus acreditamos que aí, né, mais uma semana talvez a gente já esteja com o púlpito lá, ajeitando as cadeiras para lá, para facilitar. Inclusive a projeção colocamos aqui hoje como uma forma dos que estão lá poder ver e enxergar também, mas tudo é tempo de preparo de Deus, né, para estarmos de uma forma mais adequada para cultuar ao Senhor. Mas neste encerramento dessa noite, com esse foco no fluir o avivamento, nós então estamos sendo convidados nessa semana que nós entramos a partir das 0 horas de hoje, e intencional, a termos uma semana de jejum e de oração. Uma semana de pararmos para orar, uma semana de parar para jejuar, uma semana de parar para refletir. Às 0 horas de hoje nós começamos, e o templo estará aberto de segunda até sexta, das 6 da manhã até as 8 da manhã. Terá alguém aqui com o templo aberto, que se você quiser vir aqui orar, mas você pode orar na tua casa, tem o tempo ali que você pode definir, nós já divulgamos. E por que isso na semana que se encerra este momento? Porque nós entendemos que se nós não levarmos tudo o que nós aprendemos e ouvimos nesse dia aos pés do Senhor, vai passar e nós não viveremos a transformação daquilo que Deus quer na minha vida e na sua vida. Porque a nossa natureza humana, ela grita, ela fala, ela consegue ocupar o espaço no dia a dia, e nós não podemos perder a oportunidade de sermos outros. Nós não podemos perder a oportunidade de permitir que Deus complete a mudança que Ele começou na minha vida e você na sua. E cada um de nós teríamos um ponto diferente para contar daquilo que Deus está incomodando, daquilo que Deus está tocando, daquilo que Deus está falando. Cada um de nós vivemos um convite do Senhor. E eu quero desafiar você a não perder a oportunidade de ir até o fim. Porque a obra que Ele começou, quem pode impedir na sua vida e na minha, sou eu, na minha e você na sua. Satanás não tem poder, o inimigo não tem poder, as pessoas ao redor não têm poder, só você pode impedir o mover de Deus na tua vida. Não adianta culpar os outros, não adianta olhar o mundo, não adianta se colocar como vítima, não adianta se colocar como a decisão é minha e é sua, e Deus quer fazer. Eu não tenho dúvida. Deus quer se revelar a você, Deus quer se revelar a mim, Deus quer se revelar a essa igreja como Ele tem feito. Deus quer essa igreja com os braços abertos, com as portas abertas, para fazer aquilo que Ele tem que fazer nesse lugar. E voltando aqui, enquanto eu e você estamos aqui, Ele tem uma missão para mim e para você. Quando o Emerson estava aqui falando, e quando eu subi e eu comecei a olhar e lembrar aqui das pessoas que neste período perderam pessoas, que assim veio na minha memória, a irmã Isabel aqui que perdeu o marido, a Idné que perdeu o marido, a Elaine que perdeu a mãe, o Emerson perdeu a esposa, a Mônica perdeu a mãe, irmã nossa em Cristo, outros perderam outras pessoas, eu perdi o meu cunhado. Cada um de nós, né, se eu estiver deixando de falar de alguém que está aqui, me perdoe, mas todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém. O Mauro com a Hélida perderam um sobrinho. E nós estamos machucados, sem dúvida nenhuma, porque faz parte da humanidade. Nós sentimos dor. A Ingrid perdeu a avó, lá no comecinho. Nós sentimos dor. Mas o Espírito de Deus que tem falado comigo e com você, nos levanta e nós caminhamos. Porque senão nós estaríamos parados, né, consumidos na nossa dor, na nossa angústia, com todos os direitos da depressão, ao sofrimento. Mas nós levantamos e caminhamos porque sabemos que Deus tem um projeto, Deus tem uma missão, Deus tem algo diferente para fazer na nossa vida. Fábio perdeu um irmão. Todos nós temos uma missão de Deus para que a gente se levante e leve este evangelho que transforma histórias, como transformou a minha e a sua.
Esse evangelho que nos faz olhar para a dor, mas entender, eu estou na dor, eu estou no deserto, eu estou na luta, mas Deus está comigo em todo o tempo. Eu não estou sozinho. Irmãos, o que seria de mim e de você sem esse Jesus? Que traz consolo, que traz conforto, né? Que fala, fica bem meu filho, está doendo, mas eu estou aqui. Quantas pessoas eu e você conhecemos, estão lá fora e não conhecem desse Jesus. E que eu e você podemos ser os abraços, mesmo sem poder abraçar. Eu e você podemos ser a palavra de paz, porque não podemos ter contato. Que vontade de abraçar o Emerson e cada um. Nós não podemos. Nós sabemos que vivemos um momento crítico ainda, mas o amor de Deus que constrange, né, que vem através da nossa vida, que não pode ficar só aqui dentro, mas que tem que sair das quatro paredes, que vai pelas câmeras, que vai pela transmissão. Esse amor de Deus que só pode ser expressado quando eu, então, expresso Jesus. Porque quando eu expresso eu mesmo, eu também tenho dores. Mas quando eu expresso esse evangelho, esse Jesus alcança, ele entra nos lares. Eu não tenho dúvida que a palavra de Deus tem chego em lares que eu e você não imaginamos. Eu não tenho dúvida que a palavra que tem sido pregada, os louvores que têm sido cantados, as orações que têm sido feitas nesse lugar, o Senhor tem espalhado e ele tem chegado onde eu e você não imaginamos. E ele tem consolado. Então, se eu e você formos pessoas negativas, se nós focarmos na dor, se nós focarmos no problema, se nós focarmos no nosso umbigo, nós não vamos conseguir levar este evangelho transformador. Concorda? Nós vamos olhar a dor, vamos olhar o problema e nós não estamos negando ele, tá? Em nenhum momento. Nós vamos focar o problema e a gente vai se encher de negativismo, de negatividade, e a gente deixa de olhar para a cruz, para Cristo, e entender que Ele está cuidando. Eu acho muito perigoso quando a gente vem com essa história de negativismo, porque o mundo tem falado em positivismo. E essa positividade não tem nada a ver com Jesus. Jesus é concreto, tem dor, tem dor. Não adianta abraçar a árvore, não adianta fazer aí um negócio meio zen, porque a dor vai vir, ela é real. Eu estou trazendo a dor de vocês, a minha dor neste púlpito nessa noite, reconhecendo todos nós em algum momento sentindo a dor, mas trazendo a grandeza deste Deus que recolhe as lágrimas, nos coloca em pé, que na segunda-feira estamos em pé, às vezes meio sem força, mas a alegria que a nossa força nos levanta, e a gente respira e diz assim, Senhor, me ajuda a continuar. E é só por isso que nós continuamos. Agora, no mês de setembro, nós falamos muito sobre a questão do suicídio, né? Os adolescentes trabalharam com um foco bem intenso, o pastor Robson também pregou para os jovens, olhando que essa falta de perspectiva, essa falta de esperança, essa falta de visão em Deus, leva muitas pessoas a perderem a perspectiva e a esperança da vida, porque o negativismo é extremamente maior. Quando eu sou negativo, a minha fé fica mirrada, minha fé fica apática e a minha fé deixa de existir. O negativismo sufoca a minha esperança em Deus, o negativismo sufoca a minha visão, o negativismo coloca ali como que uma burca, um pano preto no meu rosto, e eu não consigo pensar numa possibilidade de algo diferente, porque ele enterra a minha decisão, inclusive de crer. E aí eu me lembro do discipulado lá do pastor que a gente faz, que eu faço direto em gabinete, sempre me esqueço o nome dele, já eu lembro do nome dele. Ele fala que a ansiedade, que é um produto do negativismo, a ansiedade obstrui a fé, entristece a Deus e dá lugar a Satanás. Joselito sendo o nome do pastor. A minha ansiedade vai bloquear a minha fé. Quando ela bloqueia a minha fé, de alguma forma eu penso que Deus não tem poder. Quando eu penso que Deus não tem poder, eu vou entristecer a Deus. Quando eu entristeço a Deus, eu dou lugar a Satanás, porque ele pensa, pronto para eu agir. E então ele vem contra a minha vida e a sua, e ele não vem se mostrando, ele vem trazendo mais negativismo, mais problemas, mais situações, mais obstáculos, e eu vou me enterrando nessas coisas que tiram o meu foco daquilo que Deus quer. No meio das suas lutas, o quanto você tem permitido Deus conduzir a sua vida, ou o quanto você tem recuado e olhado somente para o problema. Eu gosto de contar, né? De 0 a 10, o quanto você se vê alguém negativo hoje, ou o quanto você se vê alguém não positivo, mas confiando em Deus. Que nota você se dá? Eu acho interessante quando a gente se mede,
para a gente poder perceber como nós estamos. O propósito da pregação é nós nos analisarmos e decidir o que faremos com aquilo que Deus mostrou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Até onde você está disposto a deixar Deus, né, te tirar da zona de conforto, movimentar a tua vida e te levar naquilo que Ele quer. Nós compreendemos que a fé que eu e você temos, sabe por que ela fica mirrada? Porque ela é alicerçada, ela é confiada na nossa força. Por isso que a nossa fé fica pequena, porque a gente começa a se ver com problemas, com dores, com angústia, aí a nossa fé começa a ficar como nós, e então a nossa fé não está embasada no Deus de poder, ela está alicerçada em nós. Por isso a nossa fé, ela fica com esses picos emocionais. O convite é que eu e você tenhamos a nossa fé nele, porque ele é soberano. A nossa fé precisa ser nele, porque ele não muda, ele é linear, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Tudo foi criado nele, tudo foi criado para ele, tudo volta para ele. E quando eu creio em Deus dessa forma, quando eu creio em Jesus dessa forma, quando eu entendo que o Espírito de Deus está aqui comigo, então eu passo pelas lutas confiando que eu não estou sozinho, que ele não me abandonou. E é tão interessante porque a gente não deixa de chorar, o choro faz bem, limpa a alma, a gente não deixa de sentir, o sentir é necessário, nós precisamos tratar a alma, mas nós só não desistimos, porque a nossa fé está alicerçada nele. Eu brinco com a história do celular. Eu não gosto do meu celular sem bateria, nos dá desespero. Quando a gente vê que a nossa bateria está acabando, a gente precisa correr e conectar em Deus. Conecta em Deus. Então, vamos pensar que nós somos um celular já meio desgastado e que precisa estar o dia inteiro conectado para que a bateria não acabe. Acho que seria bom pensar assim. Então nós viveríamos conectados com Deus o dia todo, nessa ligação vertical. E enquanto eu trabalho, enquanto eu estou no ônibus, enquanto eu estou em casa, enquanto eu estou fazendo a minha vida, eu estou conectado com Deus, eu não perco a conexão com Ele, e então Ele continua falando comigo e com você, e continuará, enquanto eu e você permitirmos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 9, 29. Nós vamos olhar alguns textos bíblicos que nos trazem base nisso que nós estamos olhando. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus tocou nos olhos dele e disse: então, que seja feito como vocês creem. Olha que interessante. Jesus está dizendo para ele, tocou e disse que seja feito como vocês creem. Se nós crermos no poder dele, nós vamos permitir que ele faça. Se eu e você não cremos, ou se nós cremos, mas logo depois nós deixamos de crer, nós perdemos as bênçãos, perdemos as oportunidades daquilo que ele quer fazer e daquilo que ele poderia fazer. Quando você olha a história, a sua história, quando você olha a vida na perspectiva de Deus, quando você olha esta igreja na perspectiva de Jesus, sabendo que ele é o Senhor dela, quando você olha o contexto daquilo que você está vivendo e você olha que o Senhor está no controle e no governo de todas as coisas, as circunstâncias não vão mudar a tua fé, embora você possa não enxergar naquele momento e nem ter noção de como vai ser, mas você vai acreditar na possibilidade, porque Ele é Deus do impossível. Ele é Deus que faz aquilo que Ele quer e para Ele não existe limite. Como que está o seu olhar para a sua história? Você acha que você tem colocado mais Deus ou mais você na visão daquilo que você tem? Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você gosta de saber que Deus está feliz com você? Você gosta, né? Como nós falamos aqui agora, imagina assim, neste momento, Senhor, me recolhe você. Todos nós estamos chegando no céu agora, né? Sem malinha, todos prontos lá na glória, todo mundo aqui salvo. E aí, imagina que Deus falará para você, olha, a tua fé foi firme. Ou Deus vai dizer, ó, você estava meio vacilão. A tua fé não estava tão firme assim. Né? Você vacilava muito. Gente, nós precisamos trazer isso como verdade na nossa vida. Algo que não pode mudar no nosso coração é a certeza de que Deus está cuidando de nós. Algo que nós precisamos trazer como certeza na nossa vida é que, embora as coisas possam não ser como nós queremos, Deus não muda. Deus não é variável, Ele é constante. E nem sempre o mundo será, ou a nossa vida, ou a nossa história será como nós queremos.
mas isso não muda quem Deus é na nossa história. Muitas vezes nós, no meio desta confusão toda, né, eu tenho conversado bastante com o Emerson, na sexta-feira à noite tivemos reunião de diretoria conversando com a Edneia, e eu fico olhando a fé deles, essa esperança que eles têm, assim como com os outros. Eu falo, Senhor, obrigado porque o Senhor os levou a ter uma fé estável. E quantas pessoas nós conhecemos que neste tempo se mantém estável na fé, crendo num Deus, indiferente daquilo que Deus permite que aconteça na vida. Eu acho que algo ficou muito claro para mim e para você durante todos esses 3 meses, né? Julho, agosto, setembro, 3 meses, hoje é o último domingo de setembro, é que a nossa relação com Deus não depende daquilo que Deus faz. Nós falamos muito nas primeiras pregações que a nossa relação com Deus não pode ser a relação do Deus supermercado, onde eu vou lá pegar o produto que eu quero, pego o produto, viro as costas, vou embora. Quando está acabando, eu volto de novo e ainda reclamo. A minha relação com Deus não é assim. Ela precisa ser uma relação de compromisso com Ele. Que Ele vai me dar aquilo que eu preciso, como nós vimos hoje de manhã, quando eu coloco Ele em primeiro lugar. Mas que antes de receber aquilo que Ele tem para me dar, Ele já me deu salvação, Ele me deu vida, Ele tem vida eterna preparada, Ele tem uma história para mim e para você, e Ele continua cuidando de mim e de você. Um dos grandes projetos de Satanás é que eu e você venhamos a duvidar de que Deus é constante, de que Deus é soberano e de que Deus nos ama. Eu vi agora recente, né, o pastor Pascoal Piragini perdeu a sua esposa, e eu vi um comentário tão infeliz de uma pessoa na rede social, lá no site da prefeitura, acho que foi, colocaram sobre a morte dela, e uma pessoa escreveu assim, que Deus é esse que até a mulher do pastor morre. Falei, que dó, que falta de conhecer a profundeza de Deus, que dó por não entender que todos nós vamos morrer um dia. Esse não é o nosso mundo, este é um lugar onde nós estamos de passagem, como a Larissa ministrou agora há pouco, e daqui a pouco nós vamos voltar para casa, e a gente tem que estar aqui com vontade de estar em casa, sentindo saudade do cheiro de casa, mas enquanto estamos aqui, focar naquilo que Ele quer. A gente não vai também sentar e ficar esperando o mundo passar, né? Não, eu vou morrer mesmo, então eu não vou fazer nada. Não é essa a proposta. A proposta, enquanto estamos aqui, é nos colocar com utilidade na presença dEle, nas mãos dEle, para alcançar pessoas para a honra e glória dEle, porque nós sabemos que existem 2 caminhos. A Bíblia é extremamente clara. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. E o tempo de tomar essa decisão é hoje, não é amanhã, não é o mês que vem. Então, quando eu olho essa imutabilidade ou essa constância de Deus, a minha fé também fica constante. Porque embora doa, embora eu conte a Ele a minha dor, embora eu diga, Senhor, está doendo muito, Senhor, eu preciso chorar, mas eu não me torno uma pessoa negativa, e o negativismo muitas vezes nos torna pessoas amargas. Sabe, pessoas amargas com quem você vai falar, e aí elas te contaminam de alguma forma que você precisa ali depois orar para levantar de novo e continuar bem, como você tem sido, onde o Senhor tem te colocado. De que forma você tem levado esperança? E aqui, gente, levar esperança não é mentir para os outros que a nossa vida é perfeita, não. Não é isso, não precisamos colocar uma vida, porque ninguém tem vida perfeita, nenhum ser humano tem uma vida perfeita. Nós passamos pela luta, podemos testemunhar sim das lutas, mas dizer, no meio delas o Senhor tem me sustentado e o Senhor tem me cuidado. E é este testemunho que vai fazer a diferença. Pessoas negativas são meio que parente dos espias que nós vimos numa pregação esses dias, que estavam lá para entrar na terra prometida. Como Deus falou comigo naquela pregação. O povo estava para entrar na terra prometida, passou 40 anos no deserto ali por causa da teimosia, diferente de nós, que somos bem obedientes. E aí, chegando na terra prometida, vão lá alguns para fazer uma análise do lugar. E quando chegam, eles voltam, e aí o povo na expectativa, e daí? Como que é a terra prometida? Não dá para entrar. Tem gigante, nós somos fracos, nós não vamos conseguir, não é para nós, foi uma mentira, seria melhor a gente ter ficado lá mesmo como escravo no Egito. A falta de visão daquilo que Deus tinha prometido.
Esses dias eu acho que eu estava começando a entrar nessa. Comecei a me preocupar com o quanto a gente tem gastado para estender essa tenda. Comecei a ficar cheio de preocupação. Perdi o sono. O Fábio angustiado de um lado, eu do outro. E aí a gente, porque nós passamos uma proposta e quando viu a gente gastou muito mais. Não é quando viu. Não tem como fazer, as coisas estão muito caras. Não existe outra opção. Mas daí quando a gente olha o que Deus está fazendo, olhando a quantidade de vocês que estão aqui, os outros que estão em casa, sabendo que a gente vai poder colocar aqui, quando acabar tudo isso, 150 pessoas, neste período 70 pessoas, é projeto de Deus, o dinheiro é para isso. Não é para guardar, mas é para fazer aquilo que Deus tem para fazer. E aí eu orei e falei, Senhor, me tira essa visão limitada, porque isso não vem do Senhor. Nós temos responsabilidade, evidentemente, nós temos o cuidado, evidentemente, mas nós precisamos ter a visão daquilo que Deus quer. Quando esse povo aqui está para entrar ali na Terra Prometida, que está lá em Números, a gente não vai olhar para o texto, porque nós lemos ele esses dias, mas se você quiser, anota aí para você ler depois na sua casa, número 13, de 27 até 33, Moisés está ali com o povo, né, prestes a entrar, e aí aqueles que entram voltam somente com coisas negativas. Às vezes nós viemos ao culto, Deus ministra de uma forma maravilhosa o nosso coração, e aí chega em casa a gente só tem crítica. Senhor, misericórdia de nós. Que a gente possa abrir o ouvido e os olhos para aquilo que é bom. Por exemplo, eu sou muito preocupado com questão de aparência, né? Então eu fico preocupado, nós, graças a Deus, temos recebido muitos visitantes, e aí chega lá fora aquele negócio ali bagunçado, não tem como fazer diferente, aí a parede ainda não está pintada, não tem como fazer diferente, as cadeiras estão fora de ordem, não tem, aí eu tenho focado naquilo que Deus tem feito na palavra, no louvor, para isso estimular, e entendendo que é tempo dele. As pessoas que estão longe de Curitiba, que acompanham a nossa igreja, eu estive com um senhor esses dias, ele disse, nossa, a igreja que você pastoreia é imensa, né? Falei, para honra e glória do Senhor, é. Porque talvez a visão daquilo que Deus tem colocado para as pessoas é de uma igreja muito grande, mas eu não gosto de pensar essa história de igrejinha, não tem igrejinha. Igreja do Senhor sempre será grande, porque é dele, não é nossa. E tudo aquilo que ele faz é gigante, é grande, é poderoso. Mas essa visão daquilo que Deus está construindo neste lugar, para honra e glória do nome dele. Este povo aqui, né, focou no tamanho do problema. Este povo não focou na promessa de Deus. Que promessa Deus deu para você e que você tem deixado de dar o passo naquilo que ele quer, porque você tem olhado o tamanho do desafio, está ouvindo vozes contrárias, está ouvindo vozes que te desestimulam, te desanimam. Que promessa Deus fez para você, que você deixou ali do lado porque em algum momento alguém disse alguma coisa, você se ressentiu e você sentou e ainda está sentado, esperando. E Deus olhando. Deus não vai fazer no meu lugar e no seu. Deus não vai fazer a parte que eu e você temos de fazer. Deus não vai se movimentar no meu lugar e no seu. Agora, se eu e você temos dificuldade de dissermos, Senhor, eu queria ir lá, eu queria entrar na terra prometida, eu queria deixar o negativismo, me ajuda, ele vai dizer, vem, eu vou te levar. Vem, eu vou te conduzir. Levanta, dá o primeiro passo. Porque Deus espera o nosso passo de fé. Nós cremos nele, o poder é dele, e ele fará através da nossa vida. Enquanto pastor, antes de vir para essa igreja, eu era pastor auxiliar, e eu sempre atendi muitas pessoas, isso antes, inclusive, de eu ser pastor. Contando esses dias que quando eu comecei a fazer minha primeira formação de aconselhamento, a Hannah, minha filha mais velha, chegou um dia para mim da escola e disse, pai, eu me sinto colocada numa redoma por Deus. Falei, por quê? Ela falou, porque eu vejo na escola as minhas amigas têm tanto problema relacional com os pais, e eu não tenho. E eu me sinto cuidada por Deus. E as minhas amigas têm tanto problema e eu não sei o que dizer para elas, porque eu não sei o que dizer. Você conversaria com elas? E aí essas meninas começaram em casa, e agora, né, a Hannah se casa no fim agora de outubro, e essas 4 amigas dela estiveram em casa, agora uns 15 dias, né, atrás, a gente fez um jantar para elas, agora elas com maridos, com filhos, né, eram crianças na época, adolescentes. Então é algo que sempre foi prática na minha vida. Mas o dia que eu sentei neste gabinete pastoral, como pastor presidente dessa igreja, e que eu fui fazer o primeiro atendimento, sentado naquela mesa, que vontade de pegar minha mochila e correr para o banco,
O banco onde eu trabalhei. Porque lá era a zona de conforto. E eu, quando eu vi o primeiro casal que eu fui atender, gente, eu suava, eu dizia, Deus, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não tenho capacidade. Me tira daqui, por que eu estou aqui? Mas eu precisei passar pela fé de que Deus tinha um projeto, que embora eu não entendesse, embora muitas vezes eu não aceitasse ou acreditasse, era promessa e projeto dele para a minha história. Os projetos de Deus para a minha vida e para a sua, eles não vão vir tão facilmente, ou melhor, eles vão vir, mas eles não vão acontecer com tanta facilidade, eles não vão fluir tão perfeitamente. Por quê? Porque existe uma força contrária para que eu e você não façamos aquilo que Deus quer. Muitas vezes eu e você vamos permitir o negativismo, talvez nem usando pessoas externas, mas a nossa própria natureza humana, para não ir no centro da vontade de Deus. Mas se eu quero fluir o avivamento, se eu quero ser alguém que por onde eu ande, o Senhor use a minha vida, se eu quero que lá no meu trabalho as pessoas me vejam como alguém diferente, se eu quero que na minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas, que Deus possa me mostrar como um servo dele, eu preciso permitir que o avivamento de Deus flua na minha vida. E eu preciso expressar este Deus exatamente como Ele quer e não como eu quero. E para isso eu preciso não ser uma pessoa negativa, mas uma pessoa disposta a ter fé nele, totalmente nele. Os israelitas que ouviram e que duvidaram aqui, eles tinham escutado rumores, eles não confiaram, eles não exercitaram a fé, e eles inclusive se levantaram contra os que acreditavam. Talvez algumas pessoas que nos viram nessa proposta de começar esse fluir do avivamento, talvez seja mais uma série de pregações que não leva a lugar nenhum. E realmente não vai levar na sua vida se você não quiser. Mas se você quiser, e se você se colocar em pé e dizer, Senhor, faz em mim. Eu não tenho dúvida que você vai se olhar e vai dizer, eu não sou o mesmo do começo de julho. Eu sou alguém diferente hoje, através de Jesus e para Ele. E é essa a proposta que ele faz. Em Mateus 13:58, a palavra diz assim, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Jesus não pôde fazer muito milagre porque eles não tinham fé. Então, não é aqui, eu não quero trazer aquela ideia aqui, de algumas promessas que são feitas, tá? Não estou trazendo uma ideia errada, em nome de Jesus, que algumas pessoas fazem algumas negociações com o nome de Jesus, e aí no fim, quando as coisas não acontecem, não aconteceu por quê? Porque você não teve fé. Não é isso que eu estou trazendo aqui. Eu não estou negociando o poder de Deus. Mas eu estou dizendo que se você não se permitir, se você não tiver fé, Deus não vai operar através da sua vida. Porque você vai limitar o poder de Deus. Nas primeiras pregações eu disse aqui que enquanto eu e você confiarmos, caminhássemos, enquanto nós, todos os dias, em cada série, fosse lá um pedacinho de cada um de nós para a cruz, aquilo que Deus queria trabalhar, que onde eu e você abríssemos a nossa boca para falar de Jesus, as pessoas aceitariam a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Eu disse que onde eu e você fôssemos orar por cura, propósito de Deus, Deus derramaria cura. Eu disse que onde eu e você fôssemos orar por libertação, cativos seriam libertos do demônio para a honra e glória do Senhor. E eu continuo afirmando, porque o poder é de Deus. O que eu e você precisamos fazer? Nos colocar à disposição. Mas antes de nos colocarmos à disposição, nós precisamos passar pela cruz. Porque se nós nos metermos em algo que não estamos, nessa purificação, que foi a proposta de todas as pregações, nós estamos entrando numa batalha que não estamos prontas. É uma batalha espiritual. É uma batalha travada no mundo espiritual. E nós precisamos estar com as nossas brechas fechadas. Totalmente fechadas. Perfeitos? Não. Eu e você não somos perfeitos. Mas fechadas, aqui orientados pelo Espírito de Deus. Para que a gente se levante na autoridade do nome de Jesus e a nossa casa não sofra retaliação. Ou se vier, está repreendido no nome de Jesus. Mas também não dá para a gente ficar aqui sentado dizendo, o pastor está dizendo isso, então eu não vou me levantar porque eu estou com medo. Gente, o mundo
de crente, o mundo de servir ao Senhor é exatamente assim. E aí eu e você precisamos decidir o que nós queremos da nossa vida enquanto cristão. O que nós queremos ouvir de Deus quando chegarmos na presença dEle. O que nós queremos ver aqui ainda hoje, que o Senhor fez através da nossa história, embora nós, pelo poder dEle, na minha vida e na sua. Hebreus 13, de 12 a 19, nós já estamos indo para o encerramento. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Hebreus 13, de 12 a 19. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, se neste período nós ouvirmos a voz de Deus, se neste período o Senhor falou com você, se nesse período o Senhor ministrou a sua vida, se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, não sejamos teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. É tão sério isso. É tão sério. É tão sério que eu não consigo pensar em como te dizer a seriedade desta palavra que o Senhor está trazendo para mim e para você nessa noite. Aquilo que Deus está falando, e eu creio fielmente na palavra de Deus. Creio num Deus misericordioso, mas creio num Deus, eu prefiro pensar que tira a mão, não que pesa a mão, mas que é um Deus justo. Aqui ele está dizendo em Hebreus sobre algo que aconteceu lá no Velho Testamento. Se você ouviu, creia e obedeça. Porque esse negativismo que eu e você podemos trazer com a nossa vida, ou que podemos receber na nossa vida, nos impede de entrar na terra prometida e nos impede de sermos bênçãos. E podemos sofrer o retirar da mão de Deus, por não obedecermos a Deus. Até quando você está disposto a pagar o preço e obedecer ao Senhor? Essa semana Deus me trouxe um texto bíblico que eu postei na minha rede social e eu quero terminar esta série com ele. E Deus ministrou poderosamente no meu coração esse texto. Como pastor dessa igreja, como pastor da maioria de vocês, no exercício deste conduzir vocês à vontade de Deus, nessa responsabilidade de conduzi-los àquilo que Deus quer. Eu tomo para mim o texto de Atos 29, 32, quando a palavra do Senhor diz: e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele ajuda-los a progredir espiritualmente para dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro e nem as roupas de ninguém. Mas aqui eu complemento: obedeçam somente a Deus. Que o Senhor, quero chamar o pessoal do louvor já para subir aqui, que o Senhor neste tempo, naquilo que Ele falou com você, naquilo que Ele te convidou a exercer, naquilo que Ele te convidou a deixar, naquilo que Ele te desafiou a dar passos para fazer, naquilo que Ele mexeu com a tua estrutura em todo esse tempo, para que você obedecesse. Que em nome de Jesus você não tema, e que em nome de Jesus você diga: Senhor, é difícil, mas eu estou aqui
e eu estou disposto a cumprir a sua vontade e cumprir pela sua soberania. Que o Senhor Jesus possa nos conduzir como igreja a fazer a vontade dele não só hoje, não só no fim dessa ministração, mas em todo o tempo, enquanto ele não voltar. Que o Senhor possa continuar usando a tua vida como membro dessa igreja, ou você que tem nos acompanhado. E que quando você estiver aí no teu dia a dia, na vida como ela é, quando o Senhor trouxer pessoas próximas a você, lembra da palavra que eu trouxe hoje e nesses 3 meses. O poder de Deus está disponível para que você possa exercitá-lo. O poder de Deus está disponível para que você possa, com ousadia, abrir a tua boca e abençoar pessoas em nome de Jesus. O poder de Deus está disponível quando você nega então o seu eu e você chega para alguém e alguém sem esperança e você diz: olha, eu conheço uma esperança que mudou a minha vida. Você já ouviu falar de Jesus? Conte a tua história, dê seu testemunho. É simples. Ah, pastor, eu não sei pregar. O seu testemunho é uma pregação. Olha, eu era assim, eu estava de tal forma, e Jesus transformou a minha vida. Você quer conhecer desse Jesus? Talvez leve um tempo, até que alguém queira, mas não se negue a levar este evangelho. Existem muitas pessoas lá fora feridas, sem conhecer deste Deus tremendo, cheio de amor, querendo abraçar e acolher. Mas as pessoas não se permitem ser amadas por Ele. Talvez o Senhor vai trazer aí próximo a você pessoas que estão cativas, pessoas que estão destruídas, pessoas que estão feridas, oprimidas por Satanás. E eu e você podemos, com a autoridade do nome de Jesus, orar e expulsar e calar Satanás na vida delas, e elas poderão levantar renovadas e vir a Jesus para ter as suas vidas transformadas. Talvez Jesus, de uma forma mais ousada, traga até você pessoas doentes, e você poderá orar por elas, sem medo. Você não vai prometer cura, mas você vai orar sabendo que este Deus pode curar. E você poderá ver os milagres de Deus acontecer. Não se cale em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de ser uma bênção. Não perca a oportunidade de ser os braços de Cristo. Não perca a oportunidade de ser a esperança. Não perca a oportunidade de ser um agente de salvação e de transformação. Não perca a oportunidade de ser alguém que leva a diferença no mundo perdido, no mundo machucado, no mundo ferido, no mundo destruído, no mundo oprimido por Satanás. As lutas continuam, mas Deus continua comigo e com você em todas elas, e Ele nos dá a vitória. Coloca aí teu coração na presença do Senhor. Fala para Ele do que você teme, do que você precisa que Ele entre com a provisão dEle, do que você precisa que Ele traga paz, que foi uma das pregações nesse dia, que Ele tire a visão negativa, que Ele tire até mesmo o comodismo que te leva a ser negativo, para não precisar se levantar, é mais fácil. Peça para Ele mudar teu coração, peça para Ele te ajudar a olhar com os olhos dEle, a olhar o horizonte. Imagina um céu lindo, uma manhã nova chegando com um sol bonito. É isso que Deus tem para nós em meio à tempestade, em meio à confusão, em meio ao mundo que estamos. É este dia que Deus tem para acrescentar. É olhar o dia que está chuvoso e enxergar Deus nele. É olhar o dia que está difícil e enxergar Deus nele. É olhar aquilo que nós talvez não conseguimos ter força para levantar, mas enxergar Deus nos sustentando também nele. É este Deus que eu tenho conhecido, é este Deus que eu tenho servido, e é este Deus que quer levar essa igreja, e você como parte dessa igreja, a viver este avivamento, para fluir dele, onde ele quiser, para a honra e glória do nome dele. Você está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor, envia-me. Pai, nós o teu povo, que nos reunimos neste tempo, nesse desafio tão grande que nós vivemos, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos sustentou, e o Senhor continuará nos sustentando enquanto nós buscarmos o Senhor.
Como é bom saber que o Senhor não muda. Como é bom saber que o Senhor é presente e constante. Como é bom saber que o teu amor dura para sempre. Como é bom saber que o Senhor quer nos usar na tua obra. Como é bom saber que o Senhor quer nos instrumentalizar. Oh Deus, logo nós, cheios de defeitos, cheios de problemas, cheios de dores, totalmente limitados e tantas vezes sem visão, cheios de marcas da história, cheios de história no passado que talvez denegririam ao teu nome, mas o Senhor faz novas todas as coisas. É nós, Senhor. Nós cremos que sim. Nós cremos que o Senhor quer nos usar. Nós cremos que o Senhor quer usar essa igreja. Nós cremos que o Senhor já tem usado essa igreja. E nós nos colocamos hoje espiritualmente em pé para dizer ao Senhor: eis-nos aqui. Faz em nós a tua vontade. Quero pedir que o teu Espírito fale no coração de cada um que está aqui nessa noite, de cada um que está na sua casa nessa noite ouvindo esta pregação, e que o Senhor nos impulsione, nos estimule, nos encoraje, que o Senhor nos ajude a nos colocar em pé, e que a gente possa dar as mãos ao Senhor, e que possamos olhar nos teus olhos, mesmo que cheio de medo, cheio de insegurança, como é tantas vezes, mas perguntar: Pai, onde o Senhor quer me conduzir? E fechamos os olhos e seguimos a tua direção, porque sabemos que a tua direção é perfeita. Abençoa a tua igreja nesse lugar. Usa a tua igreja nesse lugar. Empodera a tua igreja nesse lugar. Repreendemos na autoridade do teu nome todo levante contra a tua igreja, contra as famílias da tua igreja. Queremos pedir que o Senhor entre nas nossas casas com a tua glória, com o teu poder, e que o Senhor se revele a nós em todos os dias, e que mesmo em meio às nossas feridas naturais da vida, que a gente ainda assim testemunhe do Senhor em todo o tempo. Que o Senhor não nos permita chegar prestes à terra prometida como esse povo, os nossos antepassados, e que a nossa falta de fé não nos permita entrar naquilo que o Senhor tem para nós. Nós olhamos hoje os desafios da Igreja Batista do Jardim Pinheiros. Nós olhamos hoje os desafios de nós enquanto igrejas individuais, com os teus olhos e não com os nossos. Nós olhamos os desafios hoje com o teu poder e a tua força e não com o nosso. Por isso, na autoridade do teu nome, nós nos colocamos em pé e dizemos a nós mesmos, ao Senhor e ao império de trevas, que nós não pararemos, porque o Senhor completará a obra que o Senhor começou na nossa vida, através da nossa vida e neste lugar, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Obrigado pelo tempo de luta, porque ele nos ajuda a amadurecer. Obrigado pelo tempo de deserto, porque ele nos ajuda a buscar no Senhor e entender que o Senhor é soberano e que o teu cuidado está sobre nós. Mas nos dê um tempo de refrigério, nós pedimos, e nos abençoa. Assim como eu peço que o Senhor abençoe cada um que entrou aqui nessa noite, cada um que está na sua casa agora neste tempo de culto, que nós possamos nos alegrar na tua presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele abençoe a nossa semana, em nome de Jesus.